trazendo aqui hoje a entrega de uma encomenda. Uma professora que trabalhou comigo há algum tempo atrás, lá para os 2010, 2011, 2012, uma coisa assim, me lançou pelo WhatsApp, logo depois do vídeo que ela assistiu, falando sobre a proposta para 2023, ela me lançou uma pergunta assim, ó. Oiê, vídeo maravilhoso. Tenho uma pergunta, na realidade um pedido no meio dessa pergunta. Você poderia fazer um vídeo explicando sobre os ganhos da aprendizagem pelo lúdico no fundamental e comentando sobre a resistência sobre esse tipo de aprendizagem por alguns profissionais da área de educação? E aí, com o objetivo de entregar a encomenda, me comprometi com ela que eu faria isso. Então, com o objetivo de entregar a encomenda, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre o lúdico no ensino fundamental, a aprendizagem através do lúdico. Para isso, a gente precisa entender primeiro o que é ludicidade. Por que as crianças aprendem brincando? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já estudou sobre esse assunto? Por que as crianças aprendem brincando? O que elas fazem enquanto brincam? Neurologicamente falando, as crianças enquanto brincam aprendem. Elas convivem, elas simulam, elas experimentam a realidade. Elas constroem conceitos, constroem sentidos enquanto brincam. Tudo isso sobre a realidade onde elas estão inseridas. Então, veja, a ludicidade tem muito a ver com experimentar a vida através da brincadeira, do brincar. Esta é uma das funções da ludicidade, né? Então, quando eu vou para dentro da escola, que brinquedos eu escolho para os meus pequenos, ou os meus bem pequenos, ou as minhas crianças? Os brinquedos, os jogos, os materiais que eu disponibilizo para eles têm que servir para que eles construam, para que eles experimentem, para que eles construam conceitos e significados acerca da vida, dos sentidos, da comunicação, da interação, de várias coisas, do como eu lido com este mundo. Então, quando eu falo de ludicidade, é isso, né? Então, quando eu falo que brincar é coisa séria porque tem a ver com construção de um sujeito. E eu digo construção em termos integrais, não só neurológicos, não só cognitivos, mas do ser inteiro, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele imagina, a criatividade, tudo, eu estou dizendo de todos os aspectos, físicos, mentais, emocionais, cognitivos, eu estou dizendo de todos os aspectos, quando eu digo sobre o lúdico. O lúdico, a ludicidade, o brincar, permite isso, que eu pegue todo este ser que sou, integralmente falando e não só separando o cognitivo, tá? Eu tô dizendo de emoção, de sentimento, de cognitivo, eu tô dizendo do conjunto da obra, tá? Então eu pego tudo isso na hora que eu tô brincando e tudo isso vai para lá, vai para dentro do ato de brincar, do ato de jogar. Então veja, quantas perdas as nossas crianças ou os nossos adultos que já foram crianças e não tiveram a oportunidade de brincar, quantas perdas a gente consegue enumerar? São várias, principalmente a parte onde criatividade, interação, convivência, cooperação, empatia, todas essas coisas. Então, quando a professora me pergunta assim, por que alguns profissionais do ensino fundamental têm dificuldade em lidar com o lúdico em suas propostas? Por quê? Isto revela uma concepção esquisita, porque revela que é esquisita, porém foi algo que foi ensinado para nós, que a gente só brinca quando é criança e que à medida que a gente vai crescendo, a gente para de brincar. E que é normal uma criança de primeiro ano, com 6 anos de idade, ter que parar de brincar e ter que ser colocada, encaixada dentro de uma mesinha desse tamanhozinho,
com uma carteira desse tamanhozinho, numa fileira, um atrás do outro, olhando nuca a nuca e olhando para a professora ali na frente, escrevendo e fazendo o alfabeto, até 10, até 50, até 100, até blá, 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 aquele trelê todo. A gente tem essa concepção de que isso é normal. E aí eu tô para dizer para você, não é. As crianças de 6 aninhos do primeiro ano precisam continuar brincando. As crianças de 7 aninhos do ensino fundamental, as de 8, precisam continuar brincando, porque é na brincadeira que elas elaboram as conexões mais refinadas que um ser humano pode elaborar em termos de mente, em termos de potencial cognitivo, emocional, mental. Eu fiz um vídeo há alguns dias atrás dizendo assim, repetindo uma frase do Morin, que dizia assim: a aprendizagem é ativa. E aí eu dou esta ênfase no é. Não é foi, será, talvez seja ativa, às vezes é ativa, de vez em quando. Não. Ela é ativa. A aprendizagem é ativa. De novo, a aprendizagem é ativa. Como eu torno a aprendizagem ativa, de fato? Como é que eu faço as crianças aprenderem ativamente? E aí isso responde totalmente à pergunta da minha amiga, da professora que é minha amiga. Por quê? Porque quando eu proponho o jogo, a brincadeira, quando eu levo a ludicidade para dentro da minha sala de aula, eu estou dando a possibilidade dos meus alunos interagirem, criarem, levantar hipóteses, confirmar as hipóteses, conflitar as hipóteses, ganhar, perder, interagir, socializar-se, de movimentar-se, eu abro uma infinidade de possibilidades com um simples jogo, com uma simples brincadeira de caça ao tesouro, de desafio, de imagem e ação, de amarelinha africana, eu dou uma série de possibilidades de corpo, movimento, de desenvolvimento integral quando eu proporciono que os meus alunos brinquem e joguem. O jogo e a brincadeira é uma situação real de aprendizagem. Real. Quando eu digo para o meu aluno assim, vamos jogar Mancala, sabe o joguinho da Mancala? Quem não sabe vai pesquisar. Eu estou dando para o meu aluno a possibilidade de construir inúmeras estratégias através da criatividade dentro das regras e do propósito do jogo. Quando eu proponho para o meu aluno bilhar holandês, eu estou dando a oportunidade de jogar, interagir, contar, sistematizar a adição, a multiplicação dentro de um único jogo. Veja, enxergue isso. Então, por que o jogo, a brincadeira, funciona tão bem? Porque, de fato, ela oferta ao meu aluno a possibilidade real de aprendizagem. Não é através de desenhinhos na lousa. Vamos aprender as partes da planta. Aí vai lá e desenha as partes da planta na lousa e pede para a criança nomear. Ai, eu fico nervosa com isso, gente. Eu fico um pouco nervosa quando eu vejo isso. Então, quando você quer ensinar para as crianças a parte da planta, você vai para o jardim da escola. E você mostra para ele o que é caule, o que é folha, o que é fotossíntese, o que acontece quando eu ponho água na plantinha, como a plantinha se sente, como ela fica feliz, com a água lá na raizinha dela, com o sol incidindo na folhinha verde dela. É assim que eu faço. Depois que a minha criança já viu aquilo, eu até posso desenhar as partes da planta na lousa e dizer assim, vamos relembrar aquilo que nós vimos? Vamos sistematizar os nossos conhecimentos da vivência que a gente teve lá no jardim da escola? Vamos sistematizar a vivência que a gente teve no jogo do bilhar holandês? Olha, quando eu jogo, se você não sabe o que é bilhar holandês, eu vou deixar aqui um linkzinho para você ver o jogo, tá? Aqui na descrição do vídeo. É aquele joguinho que tem um tabuleiro, que tem numerozinhos assim e tem um monte de fichinha.
E as crianças têm que jogar as fichinhas e ver quantas caiu em cada casinha. Cada casinha tem um número, 1, 2, 3, 4. E aí você vai contar quantas fichinhas caiu no 4. Aí você pode fazer com os seus alunos, olha, nós podemos fazer uma adição de parcelas iguais ou transformar essa adição de parcelas iguais em multiplicação. E aí, em vez de você deixar o jogo pelo jogo ali, só as crianças jogarem e não entenderam para que aquilo funcionava, você pega a ideia do jogo e sistematiza com as crianças na lousa, no PowerPoint, no chão, no Flipchart, aonde você querer na sua vida. Onde você quiser, você pode sistematizar. Desde que você propicie para o aluno aquilo, que você ajude ele a entender qual era o conhecimento que estava em jogo na hora que ele estava no jogo. Entende? Aí a brincadeira, gente, é tudo que eu falei para você. É a interação, é a vivência, é a troca, é o movimento, é a construção de sinapses, é o refinamento do movimento. É tudo. É tudo. Então, quando eu ponho o meu aluno para brincar, é tudo isso que está em jogo. Quando eu ponho ele diante de uma série de materiais e eu digo para ele assim, temos um desafio. Precisamos construir uma ponte que pegue a Branca de Neve, tire a Branca de Neve daqui, deste lado do rio, e ponha a Branca de Neve do outro lado do rio. Temos que construir uma ponte com estes materiais. Vamos lá. E aí vocês vão ensinar ele a cortar, a recortar, a colar, a unir, a encaixar. Tá entendendo? O que é aprendizagem de fato? Que é tudo menos aquela chatice de escrever na lousa até as crianças ler, copiar aquele negócio um atrás do outro. Isso é um saco, isso não é escola, isso é tortura. Então, minha gente, é disso que este canal fala. Do que é aprendizagem de fato. E isto, lúdico, brincar, jogar, interagir, é educação e escola de fato. Andresa, querida, eu espero ter entregado a sua encomenda a contento, viu? Um grande beijo para você e um grande beijo para todos. Até o próximo vídeo.